gente, tudo bem? Bom, vocês sabem que devido à pandemia, né, atualmente a gente vai ter que estudar de formas um pouco diferentes. Então, né, uma das formas adotada para que vocês consigam ter o conteúdo explicado adotada por mim, é exatamente os vídeos com os slides. O conteúdo vocês também vão receber digitadinho. Então, vocês poderão, né, ter o conteúdo, acompanhar o conteúdo digitado, né, colar ele no caderno ou copiar ele no caderno, tá bom? E vão ter os slides para poder estudar, então. E a gente também vai marcar com vocês hoje uma live. Então, a gente vai falar sobre aquele trabalho do coronavírus dentro dessa live também. Beleza? Vamos então para o nosso conteúdo. Pronto lá. Economia global. Quando a gente fala de economia, hoje, atualmente, né? A gente fala de uma economia globalizada, uma economia mundial. Ou seja, problemas econômicos que acontecem nos Estados Unidos, no Japão, na China, eles afetam economicamente o Brasil, pois todos somos parceiros econômicos. Então, essas palavrinhas, parceiros econômico, economia global, afetar, ser afetado, né, pela economia, eu quero que vocês vão gravando, porque ao longo do desenvolver das nossas aulas, vocês vão entendendo o porquê. Dentro da economia, a gente fala muito de bolsa de valores, né? E o quanto a bolsa americana ela interfere, né, nos preços dos nossos produtos atuais, né? E também no dólar, né? Então, no preço do dólar, a gente exporta muita coisa, enfim. Então, para vocês terem uma noção de quanto que a economia ela está interligada. Isso não é de hoje, né? Não é algo recente, é algo que já acontece há muitos anos. Na verdade, desde a época das navegações, quando se começaram a buscar novos territórios, já foi se disseminando uma economia. Mas o início mesmo veio com o fim da Guerra Fria, lá pelo início da década de 90. Tá? Então, início de 1990, quando teve o fim da Guerra Fria, ali eu botei uma chargezinha, né, da Rússia disputando com os Estados Unidos o poder, tentando quebrar o mundo no meio, né, até que a Rússia cedeu, né, enfim, o investimento muito alto dos Estados Unidos, isso vocês já sabem, e aí nós tivemos o início de uma nova ordem mundial. O que é essa nova ordem mundial? Ela passou a configurar todos os acordos, né, econômicos que se tinha. Então, muitos países que eles eram países socialistas, eles passaram a ser países capitalistas e dividir esse mesmo plano econômico. Aqui tem um mapa mental, então ele fala sobre o fim da URSS, né? URSS, né? No caso da União Soviética, né? A ordem mundial, a globalização, o neoliberalismo, né? E aí foram criados a ONU, junto com a ONU, Banco Mundial e todos esses outros que são cooperações entre países, né? Os blocos econômicos também surgiram, então o NAFTA, Mercosul, a APEC e a União Europeia. Então aqui é uma imagem que ela acaba dando uma resumidinha, é um mapa mental. Quando a gente falou de uma nova ordem, a gente fala de uma superpotência. Essa superpotência é os Estados Unidos. Quando a gente teve essa nova ordem mundial, tudo começou a ficar muito padronizado. Ou seja, as pessoas começaram a comer nas mesmas linhas de fast food. Né? Vamos lá, McDonald's, Burger King, Bob's. Essas grandes empresas de fast food, ela é uma herança americana. Né? Ela é uma herança internacional, multinacional. Ou seja, quando a gente passou a negociar globalmente com todos, a gente começou a ser inserido nesse mundo. E aí esses padrões foram também repassados, esses costumes também foram repassados. O que parece assim para mim um pouco, e vocês também vão perceber, a gente parar para analisar, é que os costumes que nós temos hoje são muito parecidos com diversos países do mundo. Então parece que a nação, né, o país, perdeu um pouco da sua identidade.
Assim que a globalização chegou, começamos a consumir as mesmas bebidas, aí nas grandes redes de restaurante, a moda passou a ser igual, né? Então, com isso, com essa moda, com isso tudo igual, a gente começou o quê? A ser muito influenciado. E muito, se vocês forem reparar, nos filmes e nas séries americanas, sempre tem uma bandeira americana nas séries, né? E os filmes, eles acabam te influenciando por um estilo de vida americano, né? E até idealizar, né? O estilo de vida americano. Então, tudo isso muito bem articulado por essa superpotência. Quando eles conseguiram derrubar a União Soviética, eles sabiam que ali eles estavam ganhando mais que parceiros econômicos. Eles estavam ganhando o poder supremo, né? Em ser uma superpotência e poder, então, ser predominante em cima dos outros países. Aqui essa charge muito legal, né? Tá em espanhol, mas tá tranquilo de entender, né? A comunidade internacional manterá o bloqueio com Cuba. E uma mãozinha falando, né? Pela boca, no caso do mundo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os Estados Unidos manipulam, sim, o comércio contra Cuba. Vocês já sabem. A gente já discutiu isso quando a gente falou sobre capitalismo e socialismo na sala de aula, né? O quanto que os Estados Unidos ele faz com que os países fechem fronteira. E é óbvio, se eu sou um país subdesenvolvido, se eu sou um país em desenvolvimento, o que é mais interessante para mim? Negociar com Cuba ou negociar com os Estados Unidos? Né? Então, é claro que o medo, né, dos outros países serem boicotados acabam com que cedam a esse boicote contra Cuba. Nessa aula, gente, é isso. É uma introduçãozinha. Eu vou preparar sempre as aulas em pequenas quantidades de conteúdo para vocês, para que as aulas não fiquem cansativas. A gente vai fazer a live ainda hoje, às 3 da tarde, tá? Para que a gente possa discutir sobre o nosso trabalho, né? Como a gente vai fazer sobre o coronavírus. Muito importante porque ele está afetando diretamente a economia mundial. Isso vocês vão perceber conforme vocês vão arrecadando os dados. Mas por enquanto, por hoje, isso é só. Beijo, até a próxima aula então. Tchau, tchau, gente!